Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, tá? Onde nós vamos continuar trabalhando o gênero textual carta. Hoje eu trouxe para vocês, eu vou apresentar aqui um slide sobre o bilhete, tá certo? Ó, nós vamos falar um pouquinho sobre um bilhete. Quando a gente quer, na última aula nós falamos das cartas, quando a gente quer se comunicar com alguém que está distante, quer escrever como a gente está, né? O que está acontecendo com a gente, quer saber também um pouquinho da pessoa. Hoje nós vamos falar do bilhete. O bilhete é uma forma reduzida de deixar alguma mensagem, um recado, tá? Diferente da carta, que é mais ampla, onde você escreve mais, o bilhete é uma forma reduzida. E no bilhete, tá? Assim como na carta, nós usamos a linguagem formal e a linguagem informal. Ó, eu trouxe aqui, ó, o bilhete número 1. Quicote. O almoço tá no micro-ondas, é só esquentar. Beijo, mamãe. Esse foi um bilhete que foi escrito para alguém escreveu, certo? Para sua mãe, falando, né, do almoço que está no micro-ondas. Depois nós vamos falar um pouquinho da linguagem de cada bilhete, tá? No bilhete número 2 está ali, ó, Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone-nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. No bilhete número 3 está, Lu, cadê meu cinto roxo? Estava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada? Pri. No bilhete 4, senhor Graciliano Coutinho. Encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiborano. Esses são os 4 bilhetes que eu trouxe para apresentar. Vocês vão observar que cada um tem uma forma diferente de escrever, tá? Cada um tem uma linguagem diferente. Lá no bilhete 1 e 3, vou voltar aqui, ó, no bilhete 1, dá para ver que é um bilhete, ó, que é enviado para alguém que é da sua família. Então é um bilhete mais espontâneo, onde a linguagem que eu utilizo é mais normal, mais tradicional, onde nós falamos não tem tanto assim formalidade, a gente não fala, a gente fala simplesmente escreve exatamente o que vai falar. E no bilhete 3 também, mais ainda, no bilhete 3 tem palavras que são usadas gírias. Gírias é aquelas palavras que a gente usa para expressar uma coisa que, na verdade, se a gente for usar ela realmente no significado dela, não é o que significa ali. Por exemplo, quando ela fala assim, ó, tá ligada? Como assim tá ligada, né? Porque ligada é quando você liga algum aparelho. Então, isso ali é uma gíria, uma forma de expressão para dizer, né? Você tá entendendo? É isso que ela quis dizer ali. Isso aqui são expressões. Nesse bilhete 3, vocês podem observar que tem tanta intimidade que não é usado nem o nome inteiro, nem para se apresentar, para dizer que a para falar, para chamar, né, Lu, e nem para assinar. Botou apenas o apelido. Enquanto que no bilhete 2, vocês vão observar que tem uma linguagem já mais organizada gramaticamente, né? A pessoa usou as palavras com mais cuidado, ó. Aqui estão os documentos que a senhora pediu. Não tem nenhuma palavra reduzida. Ó, se estiver faltando, se eu quisesse falar de uma forma informal, eu já falaria ali, ó, se tiver. Ali não, ali ele falou se estiver. Vocês podem observar que é uma forma mais formal. E no bilhete 4 também. Senhor já começa como ele chama, né? Senhor Graciliano, com toda formalidade. E não põe só o nome. Quando a gente coloca um termo antes, a gente já está usando
mais formalidade. Agora vamos entender um pouquinho o que é então a linguagem formal e o que é a informal. A linguagem formal é aquela em que todas as regras gramaticais são respeitadas, ou seja, a gente fala todas as palavras corretamente, usa vírgula quando tem que usar, faz uma pausa quando tem que pausar, tá? É uma linguagem organizada e cuidada, ou seja, é uma linguagem onde a gente cuida, a gente mede as palavras na hora que vai falar, porque a gente não vai falar para qualquer pessoa, tá? Não estou falando com meu pai, nem com a minha mãe, né? Com meus primos. Estou falando geralmente com alguma autoridade ou uma pessoa diferente que não é do meu convívio familiar, que não é da minha intimidade, tá? Nessa linguagem não é permitido o uso de gíria e nem de junção de palavras. Por exemplo, como eu dei o exemplo do estiver, tiver, não pode. Fala para, eu não posso falar pra, eu tenho que falar o para, tá? E quando é que é utilizada essa linguagem? Ela é muito comum usar essa linguagem na apresentação de um trabalho, quando a gente vai apresentar um trabalho, em uma reunião, se eu estou numa reunião, né, conversando com alguém, com pessoas da empresa, eu trabalho, digamos, numa empresa muito importante, e eu estou conversando com outras pessoas. Eu tenho que me comportar, né, de outra forma, eu tenho que falar formalmente, tá? Uma palestra, se eu vou dar uma palestra, eu não posso chegar dando uma palestra para um monte de pessoas falando de qualquer jeito, falando, né, com erros. Não é erros, na verdade, desculpa. É falando informalmente, falando como se eu estivesse conversando com meus primos, como eu já citei, com meus colegas. Não pode. A gente tem que falar numa linguagem que a gente não conhece aquela pessoa. Ou até numa entrevista de emprego. Pensa você que está indo procurar um emprego, chega lá, daí, cara, tudo bem, meu? Pô, você não pode chegar falando assim. Você tem que chegar falando boa tarde, bom dia, tudo bem, como vai, tá? Isso é uma linguagem formal, tá certo? E a linguagem informal é aquela que nós usamos no nosso dia a dia, principalmente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas. É uma linguagem mais descontraída, livre, espontânea, onde você simplesmente pega e fala, você não cuida, né, de falar corretamente, tá? De falar eu estou com fome. Se você vai pedir, vai falar isso para sua mãe, você já chega e fala eu estou com fome. Tá vendo como eu já reduzi a palavra do estou para o tô? E isso é a linguagem informal, porque você é espontâneo, você pega e fala, você não fica cuidando para falar corretamente. E essa linguagem, ela não se preocupa em obedecer às normas gramaticais, o que eu acabei de falar. Ela não se preocupa em você estar falando corretamente todas as palavras, tá? É uma linguagem informal, a linguagem informal é utilizada por pessoas familiarizadas, ou seja, pessoas íntimas, como entre colegas, numa roda de conversa, tá certo? E, e principalmente em casa, entre os nossos familiares. Essa é a linguagem informal, é um bate-papo em casa, quando a gente está conversando, nas nossas aulas online, quando nós estamos conversando, temos também a nossa linguagem informal, porque já somos tudo íntimos, né? E eu coloquei alguns exemplos de algumas palavras que nós usamos que faz parte da nossa linguagem informal, como, por exemplo, ali o tô. Eu não falo, né, estou, eu já digo tô. Tava. Dificilmente quem fica em casa conversando com os amigos fala: "Ai, eu estava tão cansada". É eu estava cansada. Muita gente já diz assim, não é? Muita gente não fala o não é, já te pega e fala, né? Se. O se ali que eu coloquei é o de você. Você está com fome hoje, né? Ó, já reduzi. Ou então também tem a variação linguística de você. Quem usa muito essa variação linguística é quem vive no interior, que tem, na verdade, a variação linguística muda de região para região, de cidade para cidade. Aqui em Santa Catarina, quem mora aqui fala de um jeito, aqui do ladinho, ali em Florianópolis, né, muita gente fala de outro jeito. Tem gente que diz que, né, o manezinho fala super rápido.
Cada um tem uma, dependendo da região, mas isso não quer dizer que são linguagens, que são falas erradas, porém são variações linguísticas, tá certo? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre a linguagem formal. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Sobre a linguagem formal e a linguagem informal, tá certo? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários para mim, tá? Beijinho, tchau, tchau, até a próxima.